Já parou para pensar que uma única assinatura ou a falta dela pode paralisar a construção de um hospital ou de uma estrada inteira? Pois é, no Brasil isso é mais comum do que se imagina. E hoje a gente vai desvendar a lei que foi criada para tentar mudar esse cenário e destravar decisões importantes para o país. Pode parecer um contrassenso, né? Afinal, essas pessoas estão lá para agir. Mas a realidade em muitos setores do governo é uma paralisia, uma hesitação enorme em assinar um papel, em aprovar um projeto, em fazer o trabalho no fim das contas. A grande pergunta que fica é: por que tanto medo? Vamos tentar imaginar a situação. Um gestor público precisa tomar uma decisão super complexa. Mesmo com a melhor das intenções, algo pode sair do controle. E se, por causa disso, essa pessoa pudesse ser responsabilizada com o próprio patrimônio por anos a fio? É um risco gigantesco. E essa é a raiz de um problemão. Pois é, esse medo generalizado, essa paralisia, ganhou até um nome. Os especialistas batizaram de direito administrativo do medo, ou, de um jeito mais popular, o apagão das canetas. E as consequências disso, bom, afetam a vida de todo mundo. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, é uma cultura do melhor não fazer nada para não dar problema. Pensa bem, um gestor tem duas opções. Uma é inovar, tentar algo novo que pode melhorar um serviço, mas que tem algum risco. A outra é ficar parado e evitar qualquer chance de punição. O medo faz a segunda opção parecer muito mais atraente. E o resultado é o apagão das canetas, projetos parados, serviços que não melhoram e um país que anda mais devagar. Ok, se o problema é esse medo todo, como é que se resolve isso? A resposta, olha que interessante, está numa lei fundamental, que é quase um manual de instruções para todas as outras leis do país. É lá que está a chave dessa mudança. Essa lei é a LINDB. O nome é um pouco comprido, mas a ideia é simples. Ela não fala, sei lá, de crime ou de imposto, não. O papel dela é outro, é estabelecer como todas as outras leis devem ser criadas, interpretadas e aplicadas. A analogia do sistema operacional de um computador é perfeita, né? Ela está ali rodando por trás, garantindo que o resto todo funcione como deveria. Pois bem, em 2018, esse nosso sistema operacional jurídico recebeu uma atualização. E que atualização? Um novo capítulo foi escrito, com um objetivo bem claro: atacar de frente o tal apagão das canetas. E olha só que dado interessante para a gente entender o tamanho dessa mudança. Uma análise de concursos públicos recentes mostrou que mais da metade das questões sobre a LINDB agora são sobre essas novas regras. Isso mostra que os artigos 20 a 30 não são só um detalhezinho não, eles se tornaram de fato o novo coração da lei. Então, o ponto central é esse aqui. Em 2018, o legislador foi lá e inseriu 10 artigos novinhos em folha na LINDB. E o alvo era claro: dar mais segurança jurídica aos gestores públicos e, com isso, incentivá-los a tomar as decisões que o país precisa. Tá, mas na prática, como é que essa lei funciona? A gente pode pensar nela como um escudo, sabe? Um escudo que protege o gestor bem intencionado. E para isso ela traz novos princípios, não só para a hora de tomar a decisão, mas principalmente para a hora de cobrar responsabilidade por ela. E esse escudo se apoia em alguns pilares. O primeiro é que as decisões precisam olhar para as consequências práticas, para o mundo real, e não só para teorias. Segundo, os órgãos de controle agora precisam levar em conta as dificuldades que o gestor enfrentou na época. Terceiro, e muito importante, não dá para julgar uma decisão antiga com os olhos e as regras de hoje. E por último, talvez o pilar central, a responsabilidade pessoal do gestor foi muito, mas muito limitada. Vamos pegar o artigo 20, por exemplo. Ele muda completamente a lógica da coisa. Não basta mais só seguir a lei ao pé da letra. Agora, o gestor tem o dever de pensar nas consequências, de avaliar as alternativas e de justificar por que aquela escolha dele é a melhor na prática. É uma busca por um governo mais pragmático, mais eficiente. E agora, a gente chega na mudança que talvez seja a mais revolucionária de todas, a do artigo 28. A diferença do antes para o depois é gritante. Antes, um simples erro de interpretação numa matéria super complexa podia custar o patrimônio de uma vida inteira de um servidor. Agora, a regra é clara. A pessoa só responde com os próprios bens em duas situações: se teve dolo, ou seja, a intenção de fazer algo errado, ou se cometeu um erro grosseiro. Ok, mas o que é um erro grosseiro? A lei tem de explicar. Não é qualquer errinho ou qualquer deslize. Pensa assim. É aquele erro absurdo, sabe? Uma falha que um profissional com um mínimo de cuidado e atenção jamais cometeria naquela situação. É algo indesculpável.
A ideia é separar o joio do trigo, diferenciar quem cometeu um engano de quem agiu com total descaso. Mas a lei não serve só para proteger. Ela também traz uma ideia de construir soluções, de corrigir rotas. Ela cria mecanismos para que as irregularidades sejam resolvidas de forma negociada, com o foco em consertar o problema, e não só em punir o indivíduo. E para isso, ela traz basicamente duas ferramentas. De um lado, a gente tem o compromisso. É um acordo que pode ser feito com gente de fora, tipo uma empresa, para resolver uma irregularidade ou uma dúvida sobre a lei. Do outro lado, tem o termo de ajustamento de gestão, o famoso TAG. Esse já é um acordo interno entre o gestor e os órgãos de controle, para corrigir falhas e melhorar os processos. O objetivo dos dois é o mesmo, achar uma solução prática em vez de só abrir um processo para punir. Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega na grande questão, né? Essa nova lei é mesmo o caminho para uma gestão pública mais corajosa e eficiente? Ou será que ela pode abrir a porta para outros tipos de problema? A intenção por trás da lei, o espírito da coisa é muito claro. A ideia é dar um empurrão, dar mais segurança para que os bons servidores públicos possam inovar e tomar aquelas decisões difíceis que o país tanto precisa, sem aquele medo constante de arruinar a própria vida. E a reflexão final que fica é essa. Ao criar o escudo para proteger o bom gestor, será que a lei não corre o risco de, sem querer, proteger também a má gestão? Onde exatamente a gente traça a linha entre um erro que pode ser perdoado e a pura incompetência que prejudica todo mundo? Encontrar esse equilíbrio? Bom, esse talvez seja o maior desafio para o futuro da administração pública no Brasil.